Estamos aqui diante do livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 2, que está escrito: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Nós vemos que ao longo do tempo, pessoas, especialmente aquelas pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, especialmente aquelas pessoas que são contra os ensinamentos de Jesus, né? Nós vemos pelas palavras, de Daniel, no capítulo 12, versículo de número 4, sobre que a ciência se multiplicaria. E nós vemos que hoje em dia, e até de longos tempos, por exemplo, na Idade Média, quando foi achado alguns manuscritos, um exemplo como o manuscrito sinaítico, por Chetov, nós vemos, amados irmãos, que muitas pessoas que são contra o cristianismo, eles são capazes de acrescentarem ou de tirarem alguma palavra, como eu li aqui no capítulo 4, versículo de número 2 de 2 Coríntios, sobre a falsificação das escrituras, a falsificação de papiros, a falsificação de manuscrito, Nós vemos que a Bíblia de 1819, onde dizem que foi traduzida pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo, dizem que essa Bíblia ela tem o capítulo 29 de São Mateus, As nossas Bíblias brasileiras tem só o capítulo de número 28, Termina no capítulo de número 28, E essa Bíblia, dizem que ela consta o capítulo de número 29 aqui no Evangelho de São Mateus, Sobre a infância de Jesus Cristo, E nós vendo esse capítulo de número 29, dá para nós entender que são palavras destupadas, são palavras acrescentadas. Se foi pelo padre ou foi por pessoas que são contra o Evangelho de Cristo, pessoas que acrescentaram palavras. Quando nós lemos esse chamado livro apócrifo sobre a infância de Jesus Cristo, Eu estou aqui com alguns livros apócrifos aqui, Alguns livros apócrifos aqui eu estou. E aqui tem o livro que chama-se A Infância de Jesus Cristo, A Infância de Jesus Cristo aqui, E nós lemos aqui no início aqui, fala assim: eu, Tomé, israelita. Eu, Tomé, israelita. Dá para nós ler aqui, dá para nós ver aqui o início aqui. E quando nós lemos na Bíblia de 1819, do padre Antônio Pereira de Figueiredo, essa palavra Tomé não tem. Tem a palavra eu, israelita, Então nós vemos muitas deturpações, como Pedro chegou a escrever em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 16, que muitos torcem as escrituras para a própria condenação, Nós vemos que o diabo, Satanás, ele é capaz de tudo. Ele pode fazer com que a pessoa pegue um manuscrito
e acrescente ou tire e lança aí nas redes sociais e lançam aí na internet para confundir as pessoas, né? Nós vemos que isso é capaz, né? Estamos no século 21 e as pessoas são capazes de fazer isso ou coisas até piores, né? E também o livro chamado A Infância de Jesus Cristo, aqui colocada como sendo o capítulo 29 de São Mateus, né? Era para estar nos capítulo 3, nos capítulo 4, né, de São Mateus, se fosse para ter sido inserida na Bíblia, mas colocaram, né, depois do capítulo 28 para ser o capítulo 29 de São Mateus, né? E eu tenho aqui, né, o capítulo de número 29, que dizem que é o capítulo 29 de São Mateus, né? Eu tenho aqui a qual é do capítulo 1 até o capítulo 48, né? E o versículo de número 25 tem um grande aqui acréscimo, né? As pessoas pegam e colocam o que querem, o que pensam, né? Tudo para confundir o povo, para tirar o foco do Salvador, que é Jesus Cristo, né? Quando nós lemos aqui o capítulo 1 e o versículo 25, aqui, ele está diferente daqui. Do capítulo 29, da Bíblia do Padre de 1819, né? Está um pouco aqui diferente, ou seja, eu vou ler aqui no livro A Infância de Jesus Cristo, que diz essa palavra, é o versículo de número 25, né? Eles pegaram esse versículo e acrescentaram, aqui diz assim, ó: dias depois, encontrava-se Jesus brincando num terraço, e um dos meninos que estavam com ele caiu do alto e morreu. Os outros, ao verem isso, foram-se embora e somente Jesus ficou, né? Quando nós lemos no capítulo 29, na Bíblia do Padre Antônio Pereira de Figueiredo, né, de 1819, foi colocado palavras obscenas, palavras dizendo eles que Jesus praticava coisas ilícitas, coisa que as pessoas de hoje apoiam, coisas que as pessoas de hoje praticam, não só pessoas solteiras, mas pessoas casadas também. Aqui no versículo de número 25, que acrescentaram palavras, onde diz que Jesus Cristo se aliviava 5 vezes ao dia, né? Nós lendo, nós não achamos fonte para apoiar isso, manuscritos, papiro, nós não encontramos, né? Eu volto a falar que quando uma pessoa ela é contra as Escrituras, quando uma pessoa é contra Jesus Cristo, a pessoa é capaz de colocar tudo, o que bem a pessoa entender, né? Por exemplo, se a pessoa não crê, digamos, Pai, Filho e Espírito Santo, um exemplo, né? A pessoa pega um suposto manuscrito da Idade Média, um exemplo, e a pessoa pode ali tirar ou acrescentar e lançar isso nas redes sociais, na internet, e dizer para as pessoas que aquele manuscrito é o verdadeiro, que foi encontrado, que os atuais são os errados, e por aí vai. É aí onde você vê o engano das pessoas, o engano dos nossos dias, do século 21. As pessoas pegam textos e acrescentam, pegam supostos livros apócrifos, ou até fazem livros apócrifos e colocam nome e acrescentam o que eles entendem, o que eles querem que as pessoas venham a acreditar. Mas que o Deus Todo-Poderoso, Ele vem abençoar todos, né? Nós vemos aqui que nos livros apócrifos
está diferente, né? Aqui, no capítulo 29 de São Mateus, na Bíblia de 1819, não tem a palavra Tomé. Não tem a palavra Tomé no início, né? E no livro apócrifo da infância de Jesus Cristo diz: eu, Tomé, israelita, né? Então dá para nós entender, recapitulando aqui, dá para nós entender que eles acrescentaram, ou tiram, ou diminuem, né? Mas é como diz a palavra de Deus, é como está escrito lá em Lucas, né? Lucas capítulo 8, 17, porque não há coisa oculta que não haja de ser manifesta, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz, né? Mais cedo, mais tarde, a verdade ela vai aparecer. Capítulo 13, versículos de número 8 de 2 Coríntios, diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, antes de você comprar, antes de você acreditar em qualquer coisa que é colocado aqui mesmo nas redes sociais, procure examinar, procure se informar, procure fontes, né? Eu sempre uso fontes destas bíblicas, né, para nível de conhecimento, né? Mas o que prevalece é a verdade. O que prevalece é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Capítulo 17, versículo 17 de João, ele falou que santificai-vos na verdade, porque tua palavra é a verdade. Capítulo 29 de São Mateus, por aí, uma deturpação, acréscimos terríveis. Que Deus repreenda todo espírito imundo, todo espírito de mentira, todo espírito que está enganando as pessoas. Que Deus abençoe a todos. Em breve estarei fazendo mais vídeo sobre o suposto capítulo 29 de São Mateus, né? Daqui a um dia vai aparecer o capítulo 25 de Apocalipse, 30, e os capítulos 20 de Marcos, e por aí vai, né? Não falta mais nada. Eu creio que daqui para frente não é novidade se você encontrar, digamos, o capítulo 20 de Daniel, né? O capítulo 70 de Isaías, né? O Salmo 200, e por aí vai, né? O povo realmente da nossa geração são pessoas que, misericórdia, né? É que nem disse Paulo, se dizendo ser sábio, se tornaram-se loucos, né? E sabemos também, para concluir aqui, né? Paulo falou uma palavra, né? No livro de Coríntios, né? Ele chegou a falar que o homem natural, em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14 e 15, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe e dê sabedoria a nós todos, que todos nós devemos pedir de Deus sabedoria. Capítulo 1:5 de Tiago, capítulo de número 3:17 de Tiago também, devemos a cada dia pedir de Deus a sabedoria para nós não sermos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos enganadores, como nós vemos aqui, capítulo 2:17 de 2 Coríntios, que muitos são falsificadores da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Deus poderoso, eterno, Salvador.